Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, nós já lemos nesta noite. E nós queremos meditar um pouco nestes versículos e acerca de um tema que julgamos ser importante para nós. Há dias nós estamos pensando em falar sobre comportamento do ser humano, sobre alguns transtornos também que existem, porque o ser humano já é complexo em si mesmo. Porém, problemas e dificuldades têm surgido que têm tornado a convivência mais complexa ainda. E às vezes nós, como pentecostais, querendo ser espirituais, queremos atribuir tudo ao inimigo. Nem sempre tem a ver com ele. É verdade que há dificuldades no ser humano em que o inimigo pode se aproveitar delas, se a gente não tiver devido cuidado. Todavia, o ser humano, com as suas esquisitices, já é muita complexidade. E se nós conhecermos um pouco, fica mais fácil da gente identificar algumas coisas, suportá-las e tratá-las. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, nós acabamos de ler dos versículos de número 39 a seguir. E todos conhecem a história. Todos conhecem. Jesus estava caminhando com os discípulos. Eles lhe fazem um pedido. E Jesus conversa com eles acerca daquele pedido. E nós lemos em Marcos 10, 39 a seguir. E eles lhe disseram: podemos, Jesus? Porém disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu bebi, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Porque os discípulos estavam querendo sentar-se uma à direita e outra à esquerda de Cristo. E Jesus disse: bem, vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Para ser batizado com o batismo que eu serei batizado? Jesus estava falando da sua morte. Será que eles estavam prontos para morrer por Cristo? Aí nesse versículo ele afirma que eles haveriam de padecer, porque de todos os discípulos o único que morreu de morte natural foi João. Os demais, todos eles, foram mortos por causa de perseguições. Então Jesus disse: vocês sofrerão. Estão dizendo que estão prontos, isso acontecerá. Mas para mostrar a simplicidade de Jesus, olha o que ele diz no 40. Mas esse negócio de assentar-se ou à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim conceder. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. A reserva não é feita por Cristo. O nosso serviço é apenas servi-lo, mas essa reserva, quanto assento, certamente está na responsabilidade de Deus, e Jesus reconhece isso. Versículo 41. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Pior do que Tiago e João que pecam, são os demais que se indignam com ele, porque Jesus não deu garantia de nada. Você está vendo como o negócio é complicado? Eu digo da crença. Esses andavam com Jesus e ainda estavam tudo enrolado. Imagine. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser, que Jesus está dizendo vocês não estão sabendo disso? Que quem pensa que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, ou seja,
alguém pode pensar que é dono de outra pessoa e se assenhorear dela como se dono fosse, por causa de um pensamento. E os seus grandes usam de autoridade sobre elas, ou seja, a pessoa cheia desse pensamento de ser grande pode pegar o mais fraco e dominá-lo, e mediante essa suposta autoridade mandar nelas. Versículo 43. Mas entre vós não será assim. Jesus está dizendo que quem faz isto lá fora o faz erroneamente, mas quem serve a Cristo não. Antes, qualquer que entre vós, seja entre os discípulos ou entre nós, a igreja de Cristo, quiser ser grande, será o que, igreja? Se alguém quiser ser grande no reino, precisa ser servo de todas as pessoas. Irmãos, o Evangelho de Cristo era totalmente fora do contexto para aquele povo de então, como o é até hoje para o nosso tempo. Porque alguém acha que ser grande é mandar em todo mundo, e Jesus está dizendo que ser grande é todo mundo mandar na gente. Não é complicado? O Evangelho segue e diz-nos o seguinte, versículo 44: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Então, se alguém quiser estar no primeiro lugar, ele precisa servir a todas as pessoas. Aí, como Jesus não vive só de ensinar, porque você leu em Atos capítulo 1 dizendo, Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. É por isso que o Evangelho que Jesus pregou foi um Evangelho que impactou, está impactando e continuará ainda, porque não é um Evangelho de palavras, era um Evangelho de ações, de atitudes. E as pessoas ouviam as palavras de Jesus, mas olhavam para a vida de Jesus e viam as palavras de Jesus nele. O texto diz no versículo 45, porque o Filho do Homem, que é Jesus, também não veio para ser servido. Porque aí os discípulos agora poderiam estar pensando assim, isso é fácil, ele manda em nós todos e agora vem com essa história. Aí ele diz aqui, porque o Filho do Homem, Jesus, também, igualmente os discípulos que quiserem ser servos, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de quantos? Você e eu só estamos aqui porque Jesus veio para nos servir. E aqueles que ainda não tomaram essa decisão, a morte de Cristo continua servindo para salvar a sua, a minha, a vida de toda a humanidade que decidir servi-lo. Glória a Deus por isso. Baseado nisto, eu quero pregar subordinado a esse tema, tentando ajudar as vítimas do narcisismo, tentando ajudar as vítimas do narcisismo. Por que tentando? Porque uma das características do narcisista é não querer aceitar ajuda. Então o que eu vou fazer aqui é apenas uma tentativa. Eu prego o Evangelho, esclareço as pessoas, mas as pessoas só mudam, em primeiro lugar, se elas quiserem. Jesus falou à igreja, a igreja que supostamente já é dele, mas ele fala à igreja, Apocalipse 3:20, eu estou aqui na porta batendo, se você abrir a porta, eu entrarei, terei comunhão contigo, tu terás comunhão comigo. Então, se Jesus fala à igreja, quanto mais qualquer pessoa, então o que faço é uma tentativa para
ajudar as vítimas. O que eu chamo de vítimas? Tanto quem é narcisista, como quem vive próximo a um narcisista. E eu ressalto que o narcisista, eu falo assim, mas pode ser um homem, pode ser uma mulher, tendo em vista que é considerado um transtorno. E o que é o narcisismo? Na mitologia grega, um homem chamado Narciso se achava tão importante, se admirava tanto, que conta-se que ele viu refletir a imagem dele na água e, sem saber nadar, quis pegar, abraçá-lo no espelho da água e morreu afogado. Dá-se um entendimento de narcisista, que é todas aquelas pessoas que desenvolvem dificuldades como estas que nós vamos citar. Uma delas geralmente ataca mais os homens. Não quer dizer que não haja mulheres, e eu vou já explicar por que afeta mulheres. Mas geralmente a classe dos homens está até por causa do posto em que eles assumem, mas atinge mulheres também. É tipo de pessoas que gostariam de ser adoradas, veneradas. Esse tipo de gente querem ser notadas, vistas, observadas. São pessoas que amam falar tanto das suas conquistas quanto também dos seus talentos. E detalhe: se você não valorizar os talentos e as virtudes ou conquistas que essas pessoas têm, da mesma forma que elas valorizam, você já é um forte candidato para elas não gostarem de você. Porque elas supervalorizam o que fazem ou falam, mesmo que não sejam tão importantes. Mas para elas, estou falando de alguém que se admira exageradamente, mas para elas é importante. Mais ainda, são pessoas que querem ser admiradas e reconhecidas. Continuando, eles fantasiam o poder. Eles passam a pensar que poder é algo que estará no imposto, em que poderão exercer o seu narcisismo em cima de tudo e todos que estiverem em sua volta. Então veja que não é nada fácil. Já é chamado de TPN, transtorno de personalidade narcisista. Certo? Aí eu pergunto: e como fazer em meio a tudo isso? Em primeiro lugar, eu quero que todos nós ouçamos essa mensagem fazendo análise conosco, se nós somos assim ou não. E depois nós analisemos se tem alguém em nossa volta, porque como é culto da família, as pessoas estão namorando e é tudo 100%. As pessoas casam, aí começam a descobrir as falhas. Aí de repente você casa com uma pessoa, isso aqui é doença, você casa com um doente sem perceber. Vai desencadeando o processo da convivência, e além de um doente, agora já existe dois. Porque imagine, você viver debaixo de uma pressão dessa aqui, você acaba adoecendo. Aí diz: não sei porque Deus permitiu, o diabo está me amassando, me acabando, me derrotando. Não é isso. Você entrou com pessoas doentes, está desenvolvendo a vida com pessoas doentes, não procurou saber o que era isso, e de repente já está adoecendo também. E aí quer culpar Deus, e as coisas não funcionam bem assim. E é por isso que trago esse entendimento aos irmãos, a fim de que nós abramos os nossos olhos. Primeiro, sou ou não sou narcisista? Depois, eu tenho alguém dessa forma perto de mim ou não?
que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para eu me ajudar? Meu pensamento é esse. Primeiro ponto da mensagem. A única forma, irmão, para a gente viver, primeiro ponto da mensagem, vivendo de uma forma humilde. Seja você ou não, se eu sou um narcisista, eu quero tratar isso em mim, primeiro, eu vou dizer assim: Senhor, me ajuda a ser humilde, porque todos esses sentimentos aqui, numa só pessoa, está fora de cogitação, não é uma pessoa humilde. Então a forma de eu tratar é seguir os passos de Cristo, tentando viver uma vida de humildade na presença de Cristo. Vamos ver aí no Evangelho de Lucas. Por que eu me preocupo com isso? É porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 25, eu li um versículo que me preocupou. Porque de repente alguém é um narcisista, está doente, não consegue acreditar que é doente, nem procura um tratamento, ou às vezes nem sabe que é doente, mas está numa situação tão terrível que pode prejudicar a salvação. Olha só o que diz Lucas 9 e 25, diz assim: porque que aproveita ao homem, isso aqui é gênero, tanto homem como mulher, pessoas, granjear o mundo todo, porque alguém pode trabalhar bastante ao ponto de granjear todo mundo, perdendo-se, está vendo aqui a minha preocupação? Perdendo-se a si mesmo, ou prejudicando-se a si mesmo. A pessoa pode se perder eternamente, ou a pessoa pode ganhar vários prejuízos na vida até que seja esclarecido. Porque de repente alguém sofre e nem sabia. Uma mensagem dessa esclarece. O que acontece com essa pessoa se ela quiser mudar? Ela se prejudicou bastante até aqui, mas não se perdeu caso queira mudar. Mas a pessoa sofre, está doente, não quer mudar, aí está se prejudicando, vai continuar se prejudicando e no final ainda vai se perder eternamente. Essa é a minha preocupação. Você quer ver mais sobre narcisismo? Olha em Lucas capítulo 18. Você vê como se comporta um narcisista. Capítulo 18 de Lucas, versículo de número 11 e 12. Primeira coisa, o narcisista é um fariseu. O que é fariseu na Bíblia? É um tipo de pessoa que mostra uma coisa aqui, mas ali é outra pessoa diferente. Um narcisista na família, quem o conhece fora, nunca o reconhecerá, se não for o Espírito de Deus, ou se não for uma pessoa que tem uma ideia de comportamento humano. Do caso contrário, a pessoa não consegue, porque dentro de casa ele pode ser o Satanás, e fora ele pode ser um anjo, ou do trabalho, enfim. Lucas 18, versículo 11 diz assim: o fariseu, estando em pé, posição de destaque, viu? Em pé, orava consigo desta maneira. Ele orava consigo mesmo: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais. O que eu disse no princípio? O narcisista se acha superior a tudo e a todos. Eu não sou como os demais homens, não sou igual a nenhum deles. Eles roubam, eles são injustos, eles são adúlteros. Eu não sou nem igual a este aqui, o publicano, porque aqui ele parte do geral para o particular. Primeiro, ele falou roubadores como alguém distante, injusto como que está distante, adúlteros como que está distante. Agora ele usa aqui, ó, não sou como este. O publicano estava perto. Se tivesse longe, ele diria, não sou como aquele. Ele diz este, o homem estava perto. Porque todo narcisista, ele ama humilhar as pessoas, desprezá-las, pisá-las. O que ele quer é achar que está em cima e
está todo mundo debaixo dos pés. Aí o texto diz assim: como este publicano. 12. Eu faço jejuar 3 vezes na semana, e eu ainda dou o dízimo de tudo quanto possuo. Você viu aqui? Ele ainda tinha um pretexto de religiosidade. Era crente? Claro que não. Por quê? Porque o narcisismo impede de ele reconhecer a bênção da redenção, do perdão e do novo nascimento. Nós não vamos continuar lendo o texto, mas você sabe que a continuação do texto diz assim: que somente o publicano voltou justificado, porque ele se humilhou. E o fariseu narcisista, ele estava se achando o máximo. Então, na visão dele, já não precisaria mais de perdão. Ou seja, perdeu-se e prejudicou-se, como nós acabamos de ler em Lucas 9:25. O que fazer, Silvio, mediante esse negócio todo? É o que eu estou lhe mostrando. Você quer ver mais sobre o narcisista? Olhe bem em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Segunda Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2 a seguir. Nós vamos ler o 2, o 3 e 4, e eu mostro que é um narcisista nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a seguir. Porque haverá homens, olha aí uma característica do narcisista, amantes de si mesmo. Pessoa que só pensa em si, não nos outros. E evangelho não é isso. Avarentos, porque tendo um pouquinho de dinheiro, acha que pode dominar a tudo e todos. Presunçosos, está ligado a soberbo, andam juntos. Soberbos, são esse tipo de pessoa. Quer ver mais aí? Ó, o texto segue, chama blasfemo, desobediente, rapaz e mães. Olha aqui, ingratos. Por mais que você faça a um narcisista, ele sempre achará que você não fez nada, ou se fez, foi só sua obrigação. A pessoa não sabe dizer obrigado, agradecer, ou dizer parabéns, você foi bem. Não, a pessoa sempre, todo mundo está errado, ele ou ela sempre estarão certos. Eles têm tanta convicção que eles conseguem diminuir as pessoas em sua volta, e as pessoas passam a pensar que estão erradas, mas eles estão certos. Incrível isso, não é? Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia nos esclarece e nos mostra as coisas como são. Versículo 3: sem afeto natural, ele não tem amor. Irreconciliáveis. Por que irreconciliáveis? Porque eu já disse, eles são tão orgulhosos que não querem aceitar o ensinamento. Advertência, conselho. Caluniadores, porque como eles se acham superiores, eles têm que denegrir a imagem dos demais. Obstinados, orgulhosos, está aqui de novo, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Eles amam prazeres, e amam tanto prazeres que só os querem para si. E é aqui onde mora um dos perigos quando eu falo de relacionamento. Aí a forma de viver humilde, irmãos, é que ganha. Por quê? Vamos ver Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5. Irmãos, todo crente nascido de novo, você verá humildade na vida dele ou dela. Se as pessoas não têm humildade na vida, falta-lhes nascer de novo. Capítulo 2, versículos 3 a 5. Olha aí o que está escrito: nada façais para brigar, contendo, ou por vanglória, mas por humildade. Tudo que você fizer, não faça nada para arrumar confusão.
E tudo que você fizer, não faça para se gloriar, mas faça cheio de humildade. Cada um considere os outros como superiores a si mesmo, o que o narcisista não consegue fazer. Mas quando ele segue o exemplo de Cristo, querendo viver o que Cristo viveu e o que o Evangelho nos propõe, ele começa a amassar o seu ego e vivenciar o Evangelho. Aí o versículo 4 diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, porque eles só olham em volta do umbigo. Então o Evangelho nos manda olhar de uma outra forma, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, você pode olhar para você sim, mas também para o que é dos outros, e não somente para si desprezar os demais. Versículo 5: de sorte que haja em vós, toda a igreja de Cristo tem que ter, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque, irmãos, uma das coisas que nós precisamos reconhecer é isso aqui, ó, Gálatas, capítulo de número 6. Você está em Filipenses, é só voltar. Aí você encontra Efésios, Gálatas 6, versículo de número 3. Gálatas 6 e 3. Essa igreja vai ler junto. 1, 2, 3, já, todos. Irmão, se eu pensar que eu sou alguma coisa, eu estou me enganando. Eu sou pó e cinza. O irmão do mesmo jeito. Você quer saber quem é você? Come a maionese estragada hoje de noite. De 3 para frente da manhã, tu acorda com a barriga só no. Se você quiser ir para o trabalho amanhã, você não dá conta de ir. E quando você entrar no banheiro, nem você se suporta você mesmo. É isso aí que você é e eu. Por mais que nos amem, depois do espírito e alma sair daqui de dentro, se não foi balsamado dentro de 24 horas, nem a mamãe e o papai que ama tanto não quer mais a gente na sala de casa. E está todo mundo já dizendo: que dia eu vou enterrar? Porque eu não sei não, vi uma água ali. Acabou. É isso aí que eu e você somos. Nós não podemos pensar que somos mais que isso que nós somos. Você entende? E Paulo, entendendo isso, ele diz: olha, se alguém pensa que é alguma coisa, sabendo que nada é, está só se enganando. Não adianta a gente se enganar. Perca de tempo. Veja só ainda o que se passa com o narcisista. É uma pessoa difícil de se relacionar. Todo narcisista tem uma dificuldade enorme de relacionamento. Por quê? Porque ele não aceita ser igual a ninguém. Se você o igualar ou comparar alguém, é uma das piores chateações. Se você disser que ele ou ela é superior a alguém, isso estará afagando o seu ego. Mas fora disso, não aceita ser igual. É um tipo de pessoa que se sente único. Você quer mais? Sempre diminui, ofende. Ele não quer depender de ninguém, mas todos que dependem dele, ele faz de tudo para humilhar, principalmente quando as pessoas se submetem. Você vai lendo isso aqui, vai vendo o que é um narcisista, mas existe gente desse jeito, tem um pouco pior. É por isso que há relacionamentos que você olha e não entende porque eles faltam isso no outro, porque eles faltam felicidade, porque eles faltam uma expressão. Talvez sejam pessoas que convivam com pessoas dessa espécie.
Nós vamos falar sobre alguns comportamentos nessas quarta-feira, porque o meu objetivo é que nós descobramos quem somos, como nós estamos tratando quem está à nossa volta, e o que nós podemos fazer para melhorar, para que nós vivamos melhores. Porque existiram dificuldades que nem os nossos pais descobriram em nós. A gente casou com alguém, talvez está dando trabalho para essa pessoa, está achando que é normal, natural. As pessoas têm que me suportar. E as coisas não funcionam assim. Se nós amamos de verdade a Deus, a sua palavra e as pessoas com quem assumimos compromissos, então nós precisamos tomar uma posição. Se nós amamos a Deus de verdade e amamos a sua palavra, e nós ainda não assumimos um compromisso, casamento com a pessoa, nós precisamos atentar melhor para quem somos e quem são as pessoas que nos servem, para que nós não erremos na decisão. O narcisista, ele sempre se mostra superior. Aí você olha para tudo e diz assim: não, pelo amor de Deus, a pessoa dessa é insuportável. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa dessas não passa de um doente. E a doença é na alma. Evangelho não é nada fácil. Mas como nós conhecemos, nós precisamos melhorar. Essa pessoa tem como maior marca na vida o orgulho. Não conseguem descer o milímetro. Se eles errarem muito, eles acham que tem que ser aceito. Mas eles são capazes de pedir perdão ou perdoar, porque acham que isso é rebaixar-se demais. O orgulho é uma da sua maior marca. Não pedem e nem aceitam ajuda. Você entende por que o tema é tentando ajudar as vítimas do narcisismo? Porque o narcisista, ele não quer depender de ninguém, eles não aceitam ajuda, mas eles amargam perdas. Você quer um exemplo dessas perdas? Eles perdem amizades verdadeiras, porque toda amizade verdadeira, ela confronta. Irmão, amigo, pessoas que me ouvem e que me ouvirão, se você acha que tem um amigo ou uma amiga que diz sim para tudo que você faz, ou pensa, não é seu amigo e não é sua amiga. A começar pelos pais e mães, jovens, adolescentes, crianças. Se o seu pai e a sua mãe diz sim para tudo que você quer e você faz, o seu pai e a sua mãe não passam de um irresponsável, que não tem compromisso com Deus, nem com a palavra e nem com a sua vida. Porque a geração fraca que nós temos na atualidade é porque eles não ouvem não. Aí os pais acham que estão fazendo uma coisa, criando a filha como uma princesa, o filho como um príncipe. Mas na adolescência, juventude, quando ele tem o primeiro desenhando com o namorado ou a namorada, ele diz: eu vou me matar, fulano não me quis. Por quê? O pai e a mãe ensinou que a vida nunca diria não. Eles disseram sim a vida toda. O primeiro não é uma frustração que eles não suportam. Fez o vestibular, não foi aprovado, entra em depressão. Por quê? Faz a segunda vez, faz a terceira. Não, mas não suporta. Porque os pais nunca lhe disseram não. Então todo narcisista, ele não aceita ser confrontado. Uma verdadeira amizade e pessoas que nos amam de verdade, em algum momento
nos reprovarão. E se nós quisermos ser melhores, nós precisamos avaliar, analisar as reprovações ou confrontos das pessoas que estão à nossa volta e sabemos em que nós precisamos melhorar. Certo? Segundo ponto, como tratar esse negócio? Irmãos, primeiro tratamento, eu estou te mostrando que é o narcisismo. Você é assim? Você conhece alguém assim? Você sabe quem é? Sabe com quem acontece? Então, primeiro tratamento, identificação. Segundo, nós estamos com o remédio em nossas mãos. Nós estamos olhando para ele. Vamos ler aqui em Mateus capítulo de número 11. E lembro aos irmãos que remédio bom é remédio amargo, viu, irmão? Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a seguir. Qual o remédio? Vinde a mim. Você descobriu? Vá até Jesus. E se você quiser vir hoje, nós vamos orar já. Todos os que estáis cansados e oprimidos, não mintam para mim. Todo narcisista, no fundo da alma, é solitário. É uma pessoa de tristeza que você não pode mencionar. Você olha para todos esses comportamentos, mas se você tem o Espírito de Deus, quando você olha, tudo que você consegue ter como sentimento é dó da alma daquela pobre ou daquele pobre coitado. E isso o cansa. Isso deixa a pessoa cansada. Porque diz, por que eu não posso mudar? Por que eu estou na igreja, eu ouço a palavra? Talvez o Espírito Jesus até o batizou com o Espírito Santo, sei lá, já desceu as águas até. Não há mudança. Aí Jesus diz assim, cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio para tantos quanto que, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, porque o narcisismo é um jugo do ser humano. O Senhor Jesus diz, tomai sobre vós o meu. Agora é o jugo de Cristo. E aprendei de mim. Se você não quiser aprender com Jesus, aí está impossível de ser curado. Que eu sou manso e humilde de coração. Porque às vezes a pessoa pode mostrar uma mansidão e uma humildade que ela não vem de dentro. É algo superficial. E o narcisista pode fazer isso, dependendo do lugar em que ele estiver. E encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo de número 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, remédio, tratamento, é a palavra de Deus. O remédio para esse negócio é a palavra de Deus. Salmo 86, versículo de número 7. Salmos 86, versículo 7. Diz assim: no dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Oh irmão, por maior que seja a angústia e a dificuldade,
se nós clamarmos ao Senhor, Ele estará pronto para nos responder. Você quer saber quem é um narcisista? Escute isso. Ele gosta de tirar proveito das pessoas. Todo narcisista, ele tem como característica tirar proveito das pessoas. É fácil você identificá-lo? Olha, se ele precisar de você, se ela precisar de você, amigo, amiga, chegado, vem aqui. Se precisar de você, chama de amigo. Mas depois de ter o que quis, se descarta como algo emprestado. E de preferência fará isso até na frente de outras pessoas, para que você entenda que é emprestado mesmo e que não se aproxime mais outra vez. Você sabe qual é uma das piores características que eu julgo ser para um narcisista? Porque ele pode ser cristão. Sabe qual é? É porque eles não respeitam regras e nem normas. Eles não respeitam regras sociais. Eles não respeitam regras morais. Eles não respeitam princípios espirituais. Você pode pregar a palavra o dia todo, você pode pregar a palavra a noite toda, então nem aí. Ele se torna contumaz no seu erro. Faz hoje, faz amanhã, faz depois e continuará fazendo. Por quê? Porque suas marcas são vaidade e presunção. Aí sabe o que isso acontece? Gera nas pessoas que estão em sua volta descrença em quem se aproximar. Mesmo você tendo consciência dessas coisas, você fica assim: acredito ou não acredito? É verdade ou não é? Porque às vezes a pessoa pode aparecer uma pseudo-mudança, mas é porque precisou de você. Aí você diz: acredito ou não acredito? Quando você é servido ou servi-la, pronto, você não serve mais para nada. Terceiro ponto da mensagem: você vai se perguntando o que eu me perguntei. Senhor, vou falar isso aqui para a igreja para quê? Aí talvez você pergunte. Terceiro ponto: o que tem a ver isso com família? Agora chega o ponto mais terrível, e a gente fecha com esse ponto, que eu acho, né? Família, estou falando de marido e esposa. Letra A: eles usam o corpo para a própria satisfação. Usam o corpo para a própria satisfação. Como se? Vamos ler aqui em 1 aos Coríntios, para eu explicar melhor. Capítulo de número 7. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 7. A começar do versículo de número 1, quando Paulo diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, Paulo está escrevendo esse capítulo para responder as perguntas que anteriormente já fizeram para ele. Aí ele diz: quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo está mostrando que enquanto o homem não conhece mulher intimamente, mulher não conhece o homem intimamente, parece ser mais fácil dele prosseguir. Mas depois de um homem e uma mulher se relacionarem intimamente, ficará bem mais difícil terem uma vida casta. Versículo de número 2: mas por causa da prostituição, um dos propósitos do casamento é frear a prostituição. Cada um tenha a sua própria mulher. Um homem só pode casar com uma mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido.
uma mulher só pode casar com um homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje existem as uniões múltiplas. E as pessoas estão dizendo, porque a nossa geração, o povo de então, são hedonistas. O que é isso? São pessoas que querem o prazer a qualquer custo e estão dizendo, se tem prazer, eles estão dentro. Mas, biblicamente, não tem espaço para o hedonismo. Versículo de número 3. O marido pague à mulher a devida benevolência. A Bíblia está dizendo que antes do casamento o homem não pode transar com uma mulher, nem a mulher com o homem, antes do casamento, porque é pecado. Mas se depois do casamento o homem não se relaciona intimamente com a mulher dele, e a mulher não se relaciona intimamente com o marido dela, estão em pecado. É claro que tem as exceções, doença, alguma dificuldade que a pessoa pode estar enfrentando e o outro tem que ser amigo, compreender e viver com entendimento. Mas não adianta inventar doença. Por exemplo, dor de cabeça não é doença. Mulher sempre sente esse negócio, porque é natural delas a ansiedade, a hemorragia mensal, as muitas preocupações, e o seu próprio corpo tem mais hormônios que os homens. Por esse motivo é natural que tenha essa dor de cabeça, mas uma relação íntima bem ajustada, até a dor de cabeça vai embora. Se o irmão for crente de verdade, amar a palavra de Deus, a esposa dele, ele vai dizer, minha filha, é um remédio. Tu vai ver como passa já esse negócio da dor de cabeça. E passa mesmo. Pode experimentar, estou falando de coisa séria, comprovada. Aí qual é o problema que eu vejo nisso? Versículo de número 3. E da mesma sorte a mulher ao marido. Observe que a palavra aqui, 7:3, é pagar. Se casou, o marido tem uma dívida com a mulher tem uma dívida com o marido, que tem que ser pago esse negócio. Versículo de número 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Ou seja, é aqui o carro-chefe, versículo de número 4. Por quê, irmãos? Irmãos, o narcisista, ele usa o corpo para a própria satisfação. Em primeiro lugar, se for homem, ele diz, eu não vou me deitar com minha mulher, porque eu sei que ela precisa de mim. Então, se eu não deito com ela, ela fica sofrendo. Aí ele acha que isso é show, porque está satisfazendo o ego narcisista. Mas se da outra parte é a mulher que é narcisista, ela diz, não vou facilitar nada para ele, porque eu sei que ele está doidão, ele vai ficar doidão dele. Segundo lugar, além dele satisfazer-se com o seu próprio corpo, negando a esposa ou negando ao marido, letra B, satisfaz a si mesmo. O nome disso é masturbação. Existem casais que não se relacionam um com o outro, mas particularmente se realizam no próprio corpo. O nome disto é pecado, porque a relação íntima foi Deus quem permitiu dentro do casamento para que os dois vivam bem. Um casal que tem vida íntima ajustada, eles vivem bem consigo mesmo, com o outro,
com Deus e com as pessoas em sua volta. Mas uma pessoa que tem falhas nessa particularidade terá dificuldade nas demais áreas da vida. Quem entendeu essa mensagem? Silvio, se tu disse no princípio que quem é narcisista não aceita, tu ia tentar. Se tu disse durante a administração que ele tem dificuldade com amizades porque não gosta, não permite ser confrontado e pode se achar superior, não quer mudar e não aceita, por que tu prega isso para a igreja? Porque eu acredito no Evangelho. E eu acredito que o que prego, o Espírito do Senhor ministra aos corações. E porque eu tenho absoluta certeza que uma mensagem explicada como essa, nesse silêncio em que nós estamos, há um trabalhar especial do Espírito de Deus na alma, no espírito e consequentemente no corpo. Eu tenho convicções com todo o meu ser que a palavra é viva, eficaz e ela penetra até na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se a pessoa entende que está nessa situação, é só procurar ajuda. Se a pessoa convive com alguém que vive nessa situação e não quer mudar, pelo menos você já está sabendo, é um doente ou uma doente. Aproveite para aconselhar outras pessoas para que não tomem a mesma atitude. Mas Deus quer, se nós somos assim, quando Ele nos incomoda para trazer uma palavra como essa, é porque Ele quer mudar cada um de nós. Você percebeu os prejuízos que uma pessoa dessa sofre? Vive triste, solitário, quer todo mundo em sua volta, mas não consegue. Não tem amizade verdadeira. Irmão, quem tem amigo aqui? Espera aí, não levante a mão rápido. Eu quero perguntar: quem tem amigo que considera amigo de verdade? Amigo ou amiga? Levante a mão para eu ter uma ideia. Agora eu pergunto: é bom ou não é bom ter amigo? Diga sim ou não. 1, 2, 3 já. Sim. Irmão, vamos ler bem aqui. Agora não é sério. Só 2 assim. Eu estou falando de privilégios que as pessoas perdem por ser esquisito desse jeito. E as pessoas não acham que é normal. Não, não é normal. Provérbios 17. Irmãos, eu acredito em amizade. E aí de mim se não fossem os amigos. Mas amigo é coisa tão boa que se ninguém quisesse ser meu amigo, eu ainda queria ser amigo de todas as pessoas. E não existe um amigo melhor do que Jesus Cristo de Nazaré. Ah, se todas as pessoas quisessem conhecer este amigo. Provérbios 17 diz: em todo o tempo, faz o que a igreja? E na angústia nasce o quê? Irmão, o amigo. Porque hoje o povo diz assim: Silvio, esse amigo aqui é só para não contar as coisas do babá. Ele diz: Silvio, esse amigo aqui é quando eu preciso de um dinheiro emprestado. Silvio, esse amigo aqui é quando eu preciso ir na casa dele. Irmão, amigo de verdade é para tudo. Tudo. Aí a Bíblia diz assim: em
o amigo está lá. Aí você diz assim, rapaz, fulano é meu amigo, eu achava que não era tanto assim não. Mas numa hora dessa, bem que ele está perto de mim, aí você passa a considerar como irmão. Você diz, não, isso aqui não é um amigo, mas isso não é irmão. Que até os parentes fazem caso, isso aqui chegou. É irmão. Capítulo 18, versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Mas há amigo que é mais o quê? Se você tiver muitos amigos, você pode fazer festa. Agora, dentre os muitos amigos que você tem, vai ter aquele que ele é mais chegado do que o próprio irmão teu. Ele tem coragem de fazer o que ninguém faz. Ele tem coragem de chegar a ponto que ninguém chega, que você até duvidar, mas chega. Por quê? Porque é um amigo mais chegado do que um irmão. Nessa noite tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador. Vejo que há muitas pessoas que nos visitam. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Como todas as pessoas entenderam essa mensagem, analise, reflita e tome uma decisão. Fique de pé. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro.